Máscaras brilhantes, cidades subaquáticas, tecnologia antiga e civilizações perdidas. Essas descobertas chocantes vão surpreender você e reescrever a história. As linhas de Nazca sempre intrigaram o mundo. Aqueles geóglifos gigantescos gravados no solo desértico do Peru são visíveis apenas do céu. Mas em 2025, uma nova descoberta abalou os alicerces do que acreditávamos saber. Sob o próprio solo que abriga essas figuras misteriosas, uma vasta e complexa rede de túneis e antigos canais de água foi descoberta usando a tecnologia lidar de ponta. Não estamos falando apenas de algumas valas escavadas. Trata-se de um sistema enorme e interconectado, cuidadosamente projetado para aproveitar e distribuir água subterrânea por uma das regiões mais secas da Terra. O que torna isso ainda mais fascinante é a precisão. O povo Nazca não cavava às cegas. Esses túneis, conhecidos como puquios, seguem falhas geológicas e acessam aquíferos que ainda fornecem água hoje, milhares de anos depois. O sistema é tão eficaz que algumas partes ainda são usadas por agricultores locais. Mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. Muitos desses canais subterrâneos estão localizados diretamente abaixo dos geoglifos de Nazca. Alguns pesquisadores agora acreditam que as próprias linhas podem ter servido como marcadores ou parte de uma infraestrutura cerimonial maior conectada à adoração da água ou aos ciclos astronômicos. E claro, nem todos estão convencidos de que se trata apenas de irrigação. A precisão dos túneis, seu alinhamento com eventos celestes e os padrões de energia registrados ao seu redor deram origem a teorias que vão muito além do que os livros didáticos sugerem. Alguns teóricos afirmam que os Nazca trabalhavam com um conhecimento que não deveria existir em sociedades pré-industriais, talvez até guiados por algo não inteiramente humano. Afinal, como uma cultura antiga, sem ferramentas avançadas, criou um sistema tão durável, tão eficiente e tão perfeitamente alinhado com a natureza e as estrelas. Enterrada sob a remota natureza selvagem do Alasca, perto do Monte Denali, encontra-se uma formação tão maciça e precisa que intriga pesquisadores, denunciantes e buscadores da verdade há décadas. Os moradores locais falam há muito tempo de uma estrutura em forma de pirâmide escondida no subsolo, maior que a Grande Pirâmide de Gizé, com ângulos geométricos perfeitos e lados tão alinhados que muitos se recusam a acreditar que possa ser natural. Mapas oficiais não dizem nada. Escavações arqueológicas, nenhuma permitida. A área é rigorosamente controlada e histórias estranhas surgiram daqueles que tentaram se aproximar. Mau funcionamento repentino da bússola, pressão estranha no ar e até vibrações de baixa frequência que podem ser sentidas, mas não ouvidas. Alguns dizem que a formação zumbi sob a superfície. Outros acreditam que foi enterrada intencionalmente, não pela natureza, mas por projeto. Há rumores de que a estrutura pode ter milhares de anos, possivelmente até mais antiga do que a história registrada. Alguns afirmam que é um monumento esquecido de uma civilização anterior à era glacial. Outros sugerem que nunca foi humana, para começo de conversa. O que alimenta o mistério é a rapidez com que qualquer conversa sobre ela é encerrada. Sem estudos, sem escavações, sem interesse da grande mídia, como se algo não quisesse que a verdade fosse revelada. A Pirâmide Negra do Alasca continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais fascinantes da América do Norte. Ela está lá, é enorme e está fora dos limites. E até que alguém tenha permissão para cavar, tudo o que temos são as perguntas que ela continua levantando. A milhares de quilômetros do solo congelado do Alasca, no calor da antiga Mesopotâmia, outra descoberta estranha está fazendo historiadores repensarem antigas histórias. Uma pequena tábua de argila, datada de mais de 3.000 anos atrás, foi descoberta no Iraque com algo totalmente inesperado. Instruções passo a passo para a construção de um barco enorme. Mas esta não é a arca de madeira que você viu em pinturas. Esta era redonda, perfeitamente circular, como um coracle gigante, reforçada com corda de fibra de palmeira e impermeabilizada com betume, e era grande o suficiente para acomodar animais, comida e pessoas. Os detalhes são impressionantes. O texto menciona materiais, dimensões e técnicas de construção específicos, escritos muito antes que a maioria das civilizações sequer compreendesse a engenharia nessa escala. Ainda mais curioso, a história soa estranhamente familiar. Ela descreve um grande dilúvio enviado pelos deuses, um sobrevivente escolhido e uma embarcação construída para suportar tudo. Ela antecede a história bíblica de Noé em séculos. As semelhanças fizeram alguns questionarem se o nosso mito de dilúvio mais icônico foi emprestado de algo muito mais antigo e possivelmente real. Uma equipe de arqueólogos até tentou construir o barco usando as especificações da tábua e ele flutuou perfeitamente. Então, isso era apenas um conto ou um manual técnico transmitido por sobreviventes de uma catástrofe esquecida. Não importa como você o enquadre. Uma placa de argila empoeirada de uma época anterior aos livros de história conseguiu abalar uma das histórias mais antigas do mundo até o seu cerne.
Nas ruínas de um assentamento, há muito esquecido no sudeste do Irã, arqueólogos desenterraram algo que deixou até mesmo especialistas experientes atônitos. Os restos mortais de uma mulher que viveu há quase 5.000 anos, com um olho artificial perfeitamente trabalhado, ainda no lugar. Não se tratava apenas de uma peça decorativa. O olho era feito de um material leve, revestido por uma película dourada, completo com uma minúscula íris preta, capilares gravados e sulcos tão precisos que pareciam ter sido feitos com ferramentas muito além daquelas que os povos da Idade do Bronze supostamente possuíam. A cidade queimada, onde esta prótese foi encontrada, já era conhecida por produzir artefatos estranhos e avançados. Mas este olho era único. Ele se encaixava tão naturalmente no crânio da mulher, que devia ser usado regularmente, possivelmente até por motivos cerimoniais ou espirituais. E aqui está a parte assustadora. Ele ainda estava alojado em sua órbita ocular quando ela foi enterrada, o que significa que era mais do que decoração. Era parte de sua identidade. Alguns acreditam que este pode ser o primeiro exemplo de prótese ocular na história da humanidade. Não apenas por função, mas possivelmente por status. Esta mulher era uma sacerdotisa? Uma curandeira? Um oráculo? Os mitos locais da região falam de mulheres que podiam ver além, e com um olho como aquele, é fácil entender como histórias como essa podem ter começado. São descobertas como esta que confundem a linha entre a medicina antiga, o ritual e algo completamente diferente. No início de 2025, uma equipe que explorava um sistema de cavernas não identificado perto de Nazca descobriu um estranho artefato circular enterrado sob camadas de cinzas e argila, feito de uma liga semelhante ao bronze, com sulcos esculpidos e incrustações cristalinas brilhantes. O objeto assemelhava-se a uma máscara com características não humanas. Os moradores locais afirmam que faz parte de um ritual perdido de adoração ao céu. Os cientistas não explicaram a fonte de luz interna, que só se ativa na escuridão total. O artefato foi trancado para estudos mais aprofundados. Em 2024, arqueólogos trabalhando em Teotihuacan fizeram uma descoberta que abalou até os pesquisadores mais experientes. Um vasto sistema de túneis subterrâneos escondido sob uma das cidades antigas mais misteriosas do mundo. Usando radar de penetração no solo e scanners robóticos, os especialistas mapearam um labirinto de vários níveis que se estendia sob a pirâmide da Lua, repleto de câmaras, passagens e salas seladas nunca antes acessadas. O que chocou a todos foi a presença de materiais incomuns nas profundezas dos túneis. Esferas de pirita e argila, brilhantes e metálicas, foram encontradas dispostas em padrões, como se tivessem sido colocadas intencionalmente. Um corredor apresentava sinais de revestimento de mica, um mineral usado hoje por suas propriedades de isolamento elétrico. Não havia restos mortais, nem lápides típicas, nem sinais de construção casual. Parecia mais um complexo cerimonial ou tecnológico. Algo projetado com precisão e propósito. As teorias variam de uso ritual e ritos de iniciação a observatórios astronômicos, mas outros sugerem algo mais avançado. Por que construir uma rede subterrânea tão complexa e mantê-la em segredo? Alguns acreditam que os túneis eram usados para simular jornadas no submundo, ou mesmo como uma espécie de câmara de energia. Alguns pesquisadores mais radicais sugerem que ela pode ter sido projetada para manipular frequências naturais ou energias da Terra. E, no entanto, nenhum texto de Teotihuacan explica sua verdadeira função. A civilização não deixou nenhum escrito, apenas silêncio, túneis e quebra-cabeças esculpidos em pedra. À medida que mais câmaras são descobertas, os especialistas concordam em uma coisa: Teotihuacan era muito mais avançada e muito mais estranha do que jamais imaginamos. Ao largo da costa da Índia, perto da moderna cidade de Dwarka, mergulhadores descobriram algo que reescreveu capítulos da história antiga. Sob o mar Arábico, encontram-se os restos do que muitos hoje chamam de Atlântida da Índia, uma cidade submersa que se estende por quilômetros, com fundações geométricas, ruas e estruturas esculpidas em pedra. A descoberta surpreendeu os arqueólogos, pois correspondia a antigos textos hindus que descreviam uma cidade sagrada que afundou sob as ondas. A datação por carbono de artefatos e materiais de construção indicou que o sítio arqueológico tinha mais de 9.000 anos, muito mais antigo do que as pirâmides egípcias ou as cidades mesopotâmicas. Algumas das paredes subaquáticas são surpreendentemente precisas e muitas estão alinhadas a pontos celestes. Entre os escombros, mergulhadores recuperaram cerâmica, ferramentas de pedra e até o que parece ser uma enorme plataforma escalonada, possivelmente a base de um templo ou palácio. O que realmente alimenta o mistério é a mitologia. Escrituras antigas da Índia falam de uma cidade construída pelo Sr. Krishna, conhecida como Dwarka, que foi engolida pelo mar após sua morte. Os historiadores já consideraram isso uma lenda, mas as ruínas subaquáticas sugerem que uma cidade real pode ter inspirado a história. Alguns pesquisadores propuseram que ela fazia parte de uma civilização avançada esquecida, anterior a todas as sociedades urbanas conhecidas. Apesar de sua escala, a exploração posterior foi paralisada devido às condições oceânicas e às restrições governamentais. Por enquanto, as antigas ruas de Dwarka permanecem encobertas pelas ondas, guardando segredos de uma época que estamos apenas começando a entender.
No Alto Egito, não muito longe do Nilo, pesquisadores desenterraram um esqueleto humano que não correspondia a nada do que esperavam. Conhecido como esqueleto de Nazlet Khater, esse conjunto de restos mortais remonta a quase 30 mil anos, mas foi o que os ossos revelaram que realmente chocou o mundo científico. As proporções não se encaixavam confortavelmente em nenhum grupo humano conhecido. O crânio apresentava características mais comumente encontradas em espécies de hominídeos muito mais antigas, enquanto a estrutura corporal parecia surpreendentemente moderna. Tomografias computadorizadas e reconstruções em 3D mostraram uma estranha mistura de características arcaicas e modernas. Não se tratava apenas de uma questão de variação antiga. As características sugeriam um possível híbrido, ou mesmo um ramo inteiramente desconhecido dos primeiros humanos. Alguns antropólogos propuseram que o indivíduo pode ter feito parte de uma população agora extinta, que coexistiu com humanos anatomicamente modernos, mas deixou pouco ou nenhum vestígio. O próprio sepultamento contribuiu para o mistério. O corpo foi encontrado com um machado polido feito de dolerito, uma pedra incrivelmente dura que exige habilidade avançada para ser moldada. Sua qualidade sugeria uma cultura com conhecimento, artesanato e possivelmente até mesmo rituais. No entanto, não havia sinal de assentamentos nas proximidades. Seria este esqueleto remanescente de um capítulo desconhecido da evolução humana? Ou faria parte de um grupo perdido cujos vestígios foram apagados pelo tempo ou por uma catástrofe? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: os restos mortais de Nazlet Khater não se encaixam perfeitamente em nenhuma linha do tempo conhecida. E isso por si só tira o sono dos pesquisadores. No início de 2025, exploradores nas profundezas das montanhas Zagros, no Kurdistão iraquiano, tropeçaram em uma câmara selada dentro de uma caverna remota. O que encontraram surpreendeu a todos. Uma figura humanoide colossal, dourada, repousando sobre uma laje de pedra ornamentada. Com mais de 4 metros de comprimento, usando uma coroa e um cinto intrincadamente esculpido, a figura parecia quase real. Alguns sussurravam que se tratava do túmulo de Nimrod, o lendário rei da Mesopotâmia. Nenhuma inscrição foi decodificada, e o sítio arqueológico foi restringido desde então. Mas a foto vazou, e o mundo ainda está falando sobre isso. Há mais de um século, mergulhadores que exploravam um naufrágio romano perto da ilha grega de Anticítera encontraram fragmentos de bronze corroídos que não se pareciam com nada do mundo antigo. Por décadas, o objeto intrigou os especialistas, até que raios-x revelaram uma série de engrenagens, inscrições e componentes rotativos. Agora conhecido como mecanismo de Anticítera, é amplamente considerado o primeiro computador analógico do mundo. Mas em 2025, uma nova onda de varreduras revelou ainda mais peças ocultas e levantou ainda mais perguntas. Pesquisadores, utilizando microimagens avançadas, descobriram inscrições refinadas nunca antes visíveis. Elas incluíam referências a ciclos lunares, eclipses solares, movimentos planetários e o que pode ter sido um calendário astrológico. A complexidade é impressionante em 30 engrenagens de bronze, algumas tão finamente lapidadas que rivalizam com a relojoaria do século XVIII. Para um dispositivo construído há mais de 2.000 anos, parece completamente fora de contexto. Os novos segmentos decodificados sugerem que o mecanismo poderia prever eclipses solares e lunares com uma precisão impressionante, com décadas de antecedência. Incluía até um mostrador para a programação dos Jogos Olímpicos. Mas aqui está a parte estranha. O artesanato sugere que não foi uma invenção única. Parece produzido em massa, ou pelo menos refinado por meio de versões anteriores que nunca encontramos. Então, onde estão os outros? Alguns acreditam que essa tecnologia foi suprimida ou perdida após eventos catastróficos. Outros acham que ela sugere uma linha oculta de progresso científico que foi apagada da história. Uma coisa é certa: quanto mais descobrimos sobre o mecanismo de Anticítera, mais parece que o mundo antigo sabia muito mais do que acreditávamos. Escondido nas profundezas de uma caverna eslovena chamada Divje Baby, arqueólogos descobriram um pequeno objeto curvo feito de osso de urso. À primeira vista, não parecia grande coisa, mas após ser limpo e examinado, o objeto revelou algo extraordinário. 4 orifícios cuidadosamente espaçados, dispostos de forma a produzir uma escala musical. A datação por carbono o estimou em mais de 60 mil anos. Isso mesmo, este pode ser o instrumento musical mais antigo conhecido na história da humanidade, e não foi feito pelo Homo sapiens. Acredita-se amplamente que a flauta tenha sido criada pelos Neandertais, uma espécie que por muito tempo foi considerada carente de cultura complexa ou criatividade. Mas se a flauta for autêntica, ela inverte completamente essa narrativa. A disposição dos furos corresponde aos intervalos musicais encontrados em escalas modernas. Não é aleatória, foi feita com intenção, propósito e provavelmente até mesmo expressão artística. Teorias giram em torno de sua finalidade. Era usada em rituais, contação de histórias, comunicação. Alguns até sugerem que o som que ela produzia tinha significado espiritual ou era usado para imitar cantos de pássaros. O que confunde as pessoas é seu formato, o afunilamento acentuado, os furos estranhos e a maneira como ela quase se assemelha mais a um símbolo alienígena do que a um instrumento musical.
Apesar de algum debate sobre se os furos foram feitos por humanos ou animais, as evidências esmagadoras, incluindo análises microscópicas, apontam para um artesanato deliberado. E é aí que entra o choque. Os neandertais, antes descartados como primitivos, podem ter sido compositores também. Esta flauta não apenas emite som, ela muda a maneira como ouvimos nossa própria história. Nas planícies verdejantes de Victoria, Austrália, encontra-se um arranjo de pedras tranquilo e modesto, mas seu significado é tudo menos comum, conhecido como as pedras Wurdi Yuang. Esse alinhamento oval foi construído pelo povo Wataurong há milhares de anos. Por décadas, foi visto apenas como mais um local cerimonial, mas nos últimos anos, especialistas descobriram algo surpreendente. As pedras se alinham precisamente com o pôr do sol nos solstícios e equinócios. Em outras palavras, trata-se de um mapa estelar antigo, muito mais antigo do que a maioria de seu tipo. O que é ainda mais fascinante é que o sítio demonstra uma compreensão do ano solar muito antes de a ciência ocidental sequer ter pisado na Austrália. A colocação de certas pedras marca os pontos exatos onde o sol se põe durante momentos-chave do ano, sugerindo que os construtores estavam rastreando o céu com incrível precisão. Ao contrário das grandes pirâmides ou monumentos imponentes encontrados em outras culturas, Wurdi Yuang é sutil, mas sua precisão é igualmente poderosa. Mostra que os aborígenes australianos possuíam um conhecimento astronômico complexo, profundamente entrelaçado em suas tradições orais e vida espiritual. Alguns anciãos chegam a dizer que as pedras refletem o tempo do sonho, um mapa cósmico transmitido por meio de histórias. A descoberta chocou a comunidade científica e forçou muitos a reavaliarem suposições antigas sobre a astronomia antiga. Não é apenas uma pilha de pedras, é um observatório em funcionamento, esculpido em memória, mito e observação de estrelas milenares. E pode ser o mais antigo que existe. São objetos de metal pequenos, ocos e assustadoramente simétricos, com 12 faces e saliências em cada canto, sem finalidade conhecida. Os dodecaedros romanos intrigam os historiadores há anos. Foram encontrados espalhados pela Europa, principalmente em zonas militares, sem inscrições, documentos e sem função definida. Mas quando um deles foi desenterrado na Holanda em 2024, longe de onde esses objetos costumam aparecer, reacendeu uma onda de mistério e novas especulações. O que choca não é apenas o design, mas o fato de que depois de milhares de anos, ninguém sabe por que foram feitos. As teorias variam de ferramentas de medição a artefatos religiosos, dispositivos astronômicos ou até mesmo peças de jogos, mas nenhuma explica completamente o artesanato ou a consistência em tamanho e padrão. Alguns pesquisadores agora sugerem que eles eram usados em rituais complexos, possivelmente ligados a práticas de culto da elite romana, devido à sua associação consistente com locais sagrados e áreas de sepultamento. A descoberta de 225 na Holanda foi especialmente estranha. Foi retirada do leito de um rio lamacento, perfeitamente intacta, com traços de cera de abelha em seu interior. Essa pista alimentou as teorias de que eles poderiam ter sido usados como castiçais para uso cerimonial, ou até mesmo dispositivos ópticos destinados a medir luz ou distância. Ainda assim, não há consenso. O verdadeiro mistério, porque nenhum texto ou imagem da história romana jamais os mencionou, para uma civilização que documentou tudo, desde layouts de ruas a receitas culinárias. O silêncio em torno desses objetos é ensurdecedor e profundamente suspeito. Na antiga necrópole de Kesna, no norte do Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta arrepiante. 221 dúzias de múmias enterradas com delicadas línguas de ouro colocadas dentro da boca. Esses pequenos amuletos de metal, com o formato exato das línguas humanas, tinham a função de ajudar os mortos a falar na vida após a morte. Mas ninguém esperava encontrar tantos deles em um só lugar. Acreditava-se que a prática era rara, reservada a sacerdotes ou indivíduos de alto status. No entanto, este túmulo continha uma mistura de idades e condições, todos selados em caixões cuidadosamente decorados e adornados com as estranhas peças de ouro. Alguns dos corpos também foram enterrados com escaravelhos dourados, máscaras e amuletos de proteção, indicando que o local pode ter tido profundo significado religioso ou ritual. O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a quantidade. Por que tantas línguas de ouro em um único local de sepultamento? E por que aqui? Alguns acreditam que isso reflete um sistema de crenças esquecido que girava em torno da voz, da fala ou da comunicação divina. Outros acham que o túmulo pode ter pertencido a uma seita ou culto secreto com rituais únicos de vida após a morte que foram apagados dos registros. A descoberta do túmulo também reacendeu especulações antigas sobre a suposta linguagem dos deuses no Antigo Egito, sons, frequências ou expressões perdidas, que se acreditava abrirem portais espirituais. Seja isso verdade ou não, a imagem dos mortos sendo preparados para falar após a morte é assombrosa e sugere que havia muito mais acontecendo nas práticas funerárias do Egito do que jamais entendemos. Caral, aninhada no Vale do Supe, no Peru, é a cidade mais antiga conhecida nas Américas. Mais antiga que as pirâmides do Egito.
Mas em 2024 e 2025, arqueólogos fizeram uma atualização emocionante. Descobriram várias novas câmaras sob uma das principais plataformas de Caral, revelando camadas de arquitetura até então intocadas por ferramentas modernas. Essas salas não eram apenas espaços vazios. Em seu interior, pesquisadores encontraram tecidos, instrumentos cerimoniais e estranhas esculturas circulares nas paredes, com formas que não correspondem a nenhum outro símbolo sul-americano conhecido. Ainda mais surpreendente foi a presença de artefatos musicais, como flautas e flautas de Pan, sugerindo que as salas podem ter sido usadas para rituais ou performances sonoras ligadas à cosmologia da cidade. Caral sempre se destacou pelo que lhe falta: nenhum sinal de guerra, nenhuma arma e nenhuma muralha fortificada. Em vez disso, é rica em símbolos, pirâmides e terraços, construídos para reuniões comunitárias. As câmaras recém-descobertas contribuem para esse quadro, sugerindo que a música, a cerimônia e possivelmente a observação astronômica eram centrais para a vida na cidade. Algumas das salas estão alinhadas com pontos celestes, reforçando ainda mais as teorias de que os construtores de Caral rastreavam os céus de maneiras semelhantes às culturas antigas em todo o mundo. Mas talvez o mais chocante seja o quão pouco ainda sabemos sobre Caral. A cidade é anterior à escrita nas Américas, e nenhum registro explica sua ascensão ou eventual declínio. A cada nova câmara, o mistério se aprofunda, assim como a sensação de que Caral era muito mais avançada do que sua idade sugere. Em 2009, arqueólogos escavando em Modena, Itália, descobriram uma cena silenciosa e assustadora: 2 esqueletos lado a lado de mãos dadas. A princípio, a mídia os chamou de Romeu e Julieta, um homem e uma mulher enterrados juntos em um gesto de amor eterno. Mas uma análise mais aprofundada em 2019 revelou algo surpreendente. Testes de DNA mostraram que ambos os indivíduos eram do sexo masculino. Essa revelação não alterou o poder emocional da imagem, pelo contrário, aprofundou o mistério. Quem eram eles? Soldados que lutaram e morreram juntos, irmãos, amantes. Eles foram enterrados em uma cova compartilhada, que remonta ao século IV ou V, durante uma época em que os costumes funerários eram rígidos e profundamente simbólicos. Seus ossos mostravam sinais de vida em dificuldades, mas eles foram cuidadosamente colocados para descansar com as mãos entrelaçadas, uma decisão provavelmente tomada por aqueles que os conheciam. Não há sinal de violência ou pressa. Quem os enterrou queria que esta imagem durasse. E durou. Mais de uma década depois, os amantes de Modena ainda despertam fascínio global, não apenas por causa de seu vínculo em comum, mas porque sua história desafia suposições sobre relacionamentos, história e como entendemos as emoções ao longo do tempo. Nenhum registro escrito explica quem eles eram, mas seu gesto, um pequeno ato congelado no solo por mais de 1500 anos, diz mais do que páginas jamais poderiam. Vamos viajar para a Europa Antiga, onde as misteriosas estatuetas de Vinca foram descobertas na Sérvia, datando de 5000 a.C. Essas pequenas esculturas de argila têm características que parecem estranhamente futurísticas. Cabeças alongadas, grandes olhos amendoados e corpos esguios. Parece familiar. Muitos acham que elas se assemelham a representações modernas de extraterrestres. Seu propósito é um mistério. Eram brinquedos, ídolos espirituais ou algo totalmente diferente. Alguns até especulam que foram inspiradas por encontros com seres de outro mundo. Somando-se à intriga está o sistema de escrita inicial da cultura Vinca, apresentando símbolos que alguns acreditam que podem ser mensagens ou mapas estelares. Os céticos argumentam que as estatuetas são simplesmente representações humanas estilizadas, mas suas características assustadoras as tornam impossíveis de ignorar. Elas são evidências de contato alienígena antigo ou um testamento da imaginação humana primitiva. Seja qual for a verdade, as estatuetas de Vinca continuam sendo relíquias enigmáticas, gerando perguntas que talvez nunca possamos responder completamente. Nas profundezas remotas e geladas da Sibéria, uma descoberta arrepiante enviou ondas de intriga às comunidades científica e especulativa. Em 2023, arqueólogos desenterraram um crânio humano peculiar perto de um assentamento esquecido, e era tudo menos comum. O crânio tinha um formato alongado, volume craniano exagerado e características extraordinariamente simétricas. Suas proporções bizarras tinham uma semelhança impressionante com a cabeça estereotipada de alienígena, que vimos em inúmeras representações. Cientistas propuseram explicações que vão desde a deformação craniana, uma prática antiga de remodelar crânios para fins rituais ou estéticos, até anomalias naturais. Mas sussurros de algo mais misterioso surgiram rapidamente. Este crânio poderia pertencer a um híbrido há muito perdido, uma conexão entre humanos e visitantes de além do nosso planeta. A paisagem arrepiante da Sibéria sempre guardou segredos congelados no tempo. Esta descoberta apenas aprofunda seu fascínio, deixando mais perguntas do que respostas.
a milhares de quilômetros de distância, nos vales alpinos do norte da Itália. Antigas esculturas gravadas em pedra revelam um mistério inquietante. Os petróglifos de Val Camonica, criados há mais de 8.000 anos, retratam figuras humanoides com grandes cabeças circulares, irradiando linhas que lembram capacetes ou halos brilhantes. Essas figuras estão ao lado de padrões intrincados, semelhantes a estrelas e o que parecem ser naves de outro mundo. Para alguns, é claro, essas esculturas contam uma história de antigos encontros extraterrestres. Os céticos argumentam que essas esculturas representam deuses ou fenômenos celestes adorados pelos primeiros humanos. Mas os detalhes notáveis nessas representações levantam a questão: por que os povos antigos, sem noção de tecnologia moderna, criariam figuras que se assemelham assustadoramente a trajes espaciais e naves espaciais? A colocação dos petróglifos em penhascos rochosos, visíveis apenas a céu aberto, adiciona uma camada de mistério, como se fossem feitos para sinalizar os céus. Nas exuberantes florestas tropicais da Costa Rica, artesãos antigos deixaram artefatos que continuam a intrigar e cativar. Entre esses tesouros estão os sapos de ouro de Kiss, pequenos pingentes intrincadamente trabalhados, feitos pelo povo de Kiss há mais de 1000 anos. À primeira vista, eles parecem representações encantadoras dos abundantes anfíbios da região, mas um olhar mais atento revela algo extraordinário. Os sapos são estilizados de maneiras que lembram designs elegantes e aerodinâmicos, quase como se fossem pequenos modelos de embarcações futurísticas. Esse detalhe gerou intensa especulação. Esses sapos dourados eram meramente representações artísticas da natureza, ou poderiam sugerir uma conexão mais profunda e sobrenatural? Alguns teóricos sugerem que esses pingentes podem refletir tecnologias avançadas que o povo de Kiss nunca poderia ter conhecido, ou encontrado seres que o fizeram. Somando-se à intriga, sua descoberta coincide com outros artefatos anômalos nas Américas, que parecem sugerir um conhecimento antigo, muito além de seu tempo. Dos tesouros da selva da Costa Rica, nossa jornada agora nos leva através do Pacífico até um mistério moderno que iluminou os céus do Japão, do Edo Tsubins. Em junho de 2020, o céu limpo sobre o norte do Japão se tornou o palco de um evento enigmático. Um objeto estranho, parecido com um balão, pairou no ar por horas, desafiando a identificação. Não era um balão meteorológico ou qualquer aeronave conhecida. Testemunhas o descreveram como assustadoramente imóvel, com uma estrutura que incluía hélices, mas sem propósito claro. À medida que os vídeos do incidente circulavam online, as especulações aumentavam. Era um projeto secreto do governo, uma farsa elaborada ou algo muito mais misterioso. Enquanto as autoridades se esforçavam para fornecer explicações mundanas, elas não encontraram respostas definitivas. Alguns apontaram semelhanças com representações antigas de aeronaves voadoras no Japão, como o Utsurobuni, um lendário navio oco que teria atracado na costa no século XIX. Essa estranha relíquia nos céus de 2020 poderia estar conectada a esses contos antigos. A ideia atravessa séculos, sugerindo um fio recorrente de encontros que a humanidade ainda não entendeu completamente. E conforme os céus ficaram quietos mais uma vez, o mistério só se aprofundou. No coração da Península Arábica, encontra-se uma paisagem tão sobrenatural que é frequentemente comparada à superfície de outro planeta. Al-Ula, um antigo oásis na Arábia Saudita, é o lar de formações rochosas monumentais, moldadas por milênios de vento e areia. Torres imponentes, arcos naturais e pedras enormes equilibradas de maneiras impossíveis criam uma cena que parece quase alienígena. Entre essas formações está a icônica Rocha do Elefante, uma estrutura enorme que parece uma criatura colossal e petrificada. Mas além da beleza natural, existe um mistério mais profundo. Espalhadas por toda a região, há esculturas e ruínas antigas, algumas datando de milhares de anos, que sugerem uma compreensão sofisticada do cosmos. Certas gravuras lembram mapas celestes, enquanto outras retratam figuras com características alongadas, que alguns afirmam sugerir influências alienígenas. Se o povo de Al-Ula foi inspirado por seus arredores únicos, ou algo além desta terra, é uma questão que continua a intrigar os pesquisadores. Nas profundezas das selvas da Mesoamérica, artesãos antigos criaram máscaras que ainda cativam e mistificam. Entre as mais famosas estão aquelas criadas pelas civilizações Olmeca e Maia. Essas máscaras feitas de jade e outros materiais preciosos geralmente apresentam rostos alongados, olhos arregalados e expressões serenas, detalhes que muitos consideram surpreendentemente semelhantes às representações modernas de extraterrestres. Algumas eram usadas em cerimônias, enquanto outras adornavam os rostos dos mortos, acreditando-se que os guiavam para a vida após a morte. O artesanato dessas máscaras é surpreendente, mas é sua estranha semelhança com o que agora associamos a alienígenas que alimenta a especulação. Elas foram inspiradas por
visitantes celestiais ou simplesmente refletem antigos ideais de espiritualidade e beleza. Somando-se à intriga está o fato de que essas civilizações tinham uma compreensão avançada da astronomia, muitas vezes alinhando suas estruturas e rituais com eventos celestiais. Seu fascínio pelos céus veio de uma conexão mais profunda, ou talvez até mesmo contato com algo além. Enquanto refletimos sobre isso, seguimos para a China, onde outro conjunto de máscaras enigmáticas emergiu recentemente da Terra, despertando uma nova onda de curiosidade. Nos campos tranquilos de Sanxingdui, província de Sichuan, China, uma descoberta surpreendente foi feita em 2023, que reacendeu mistérios antigos. Arqueólogos desenterraram uma série de máscaras de bronze que datam de mais de 3.000 anos, suas características diferentes de tudo visto antes. Esses artefatos, com seus olhos angulares enormes, orelhas exageradas e proporções sobrenaturais, pareciam saltar diretamente das páginas de um romance de ficção científica. As máscaras faziam parte de um tesouro ligado à antiga civilização Shu, uma cultura conhecida por seu brilhantismo artístico e práticas enigmáticas. Mas essas máscaras levantam questões tão agudas quanto suas características. Alguns pesquisadores as veem como objetos cerimoniais, talvez simbolizando deuses ou espíritos. Outros se perguntam se elas sugerem encontros com seres que não são deste mundo. Somando-se ao quebra-cabeça, as máscaras foram encontradas ao lado de relíquias que sugerem técnicas metalúrgicas avançadas muito à frente de seu tempo. Enquanto os debates sobre suas origens se acirram, uma coisa é certa: as máscaras Sanxingdui confundem a linha entre a arte antiga e o desconhecido. No alto dos desertos áridos do Peru, uma descoberta se desenrolou em 2023 que parecia arrancada das páginas de algum livro alienígena. Pesquisadores revelaram alguns corpos mumificados estranhos, não mais altos que 60 centímetros, com crânios alongados, 3 dedos em cada mão e anatomias que desafiam a biologia humana. Sua aparência imediatamente capturou a atenção global, gerando debates e teorias selvagens. Esses restos eram visitantes extraterrestres antigos ou eram fraudes elaboradas para enganar. A datação por radiocarbono sugeriu que as múmias tinham mais de 1.000 anos, e seus raios-x revelaram detalhes anatômicos inesperados, como implantes metálicos embutidos em seus esqueletos. Enquanto alguns cientistas permanecem céticos, descartando as múmias como falsificações inteligentes, outros argumentam que as evidências são convincentes demais para serem ignoradas. Esses seres minúsculos poderiam ser uma pista para as interações há muito perdidas da humanidade com a vida sobrenatural. À medida que a poeira baixa no Peru, nossa atenção se volta para o norte, para a Groenlândia, onde uma descoberta colossal, enterrada sob o gelo, sugere um evento cataclísmico do cosmos. Sob a extensão gelada da Groenlândia, um segredo colossal ficou escondido por milênios. Em 2018, pesquisadores usando radar de penetração no solo descobriram a cratera Hiawatha, um enorme local de impacto com mais de 30 quilômetros de diâmetro. Mas foi só recentemente que novos estudos revelaram detalhes ainda mais surpreendentes. Estima-se que tenha dezenas de milhares de anos. As origens desta cratera estão ligadas a um meteorito que colidiu com a Terra, liberando uma energia inimaginável. Poderia tal evento ter moldado não apenas a paisagem física, mas também o curso da história humana? Alguns teóricos acreditam que esse impacto pode ter coincidido com mudanças climáticas dramáticas, possivelmente influenciando as primeiras civilizações humanas. Outros propõem uma ideia ainda mais tentadora, que materiais extraterrestres, ou mesmo vida microbiana, podem ter pegado uma carona neste visitante cósmico. À medida que os cientistas continuam a perfurar mais profundamente, literal e metaforicamente, os segredos da cratera Hiawatha, a tundra congelada parece sussurrar contos de um passado celestial. Escondidas nas florestas da Bósnia e Herzegovina, as enigmáticas esferas de pedra de Zavidović intrigam moradores e pesquisadores. Espalhadas pela região, essas pedras enormes, quase perfeitamente esféricas, parecem precisas demais para serem um produto da natureza. Algumas pesam várias toneladas, e sua composição, uma mistura de quartzo e arenito, sugere uma origem envolta em mistério geológico. As teorias sobre seu propósito variam de marcadores antigos de civilizações perdidas a anomalias formadas naturalmente. Mas uma reinvestigação dessas esferas no ano passado reacendeu os debates. Usando técnicas avançadas de imagem, os pesquisadores descobriram padrões em suas superfícies que parecem ser entalhes deliberados, possivelmente inscrições ou mapas. Essas marcações poderiam ser mensagens de uma cultura antiga, ou talvez até mesmo resquícios de tecnologia alienígena. À medida que a especulação aumenta, os céticos argumentam que as esferas são meramente formações geológicas únicas. No entanto, estando entre essas pedras antigas e silenciosas, não se pode deixar de sentir o peso do tempo e segredos desconhecidos. Nos confins remotos dos montes Urais da Rússia, foi feita uma descoberta que desafia a lógica e o tamanho. Durante uma pesquisa geológica na década de 1990,
Espirais minúsculas e intrincadamente trabalhadas foram descobertas, enterradas profundamente no sedimento, ao longo do rio Narada. Essas espirais, compostas de tungstênio, cobre e molibdênio, são microscópicas, algumas medindo apenas 0,08 milímetros. O que é ainda mais extraordinário é sua precisão, tão exata que sugere que elas só poderiam ter sido criadas com maquinário avançado. As espirais foram datadas de dezenas de milhares de anos atrás, um período em que se pensava que os humanos não tinham essa tecnologia sofisticada. Elas foram o resultado da engenhosidade antiga, baseada na Terra, ou poderiam ser restos de sondas ou dispositivos extraterrestres deixados para trás durante visitas ao nosso planeta. Seu propósito permanece um mistério, mas sua existência levanta questões profundas sobre o que pode ter acontecido na Terra muito antes da história registrada. Da vastidão dos Montes Urais, saltamos para uma fronteira ainda maior, o cosmos. Em 2020, astrônomos ajustaram seus telescópios para TRAPPIST-1, um sistema estelar localizado a 40 anos-luz de distância, e detectaram algo incomum. Entre seus 7 planetas do tamanho da Terra, 3 estão na zona habitável, a distância perfeita de sua estrela para suportar água líquida. Mas o que chamou a atenção de cientistas e sonhadores foram os fracos sinais de rádio que emanavam deste sistema estelar. Poderiam ser os sussurros de uma civilização alienígena, enquanto os céticos apontam para fenômenos naturais, como pulsares ou explosões estelares. Outros não conseguem deixar de se perguntar: estamos finalmente captando mensagens de vida inteligente? Os planetas de TRAPPIST-1 são bloqueados por maré, o que significa que um lado está sempre banhado em luz, enquanto o outro permanece na escuridão eterna. Um cenário saído diretamente de um conto de ficção científica. Esses sinais, combinados com as condições únicas do sistema, desencadearam um frenesi de pesquisa e especulação. Os mistérios dos artefatos alienígenas são apenas o começo. O sistema planetário TRAPPIST-1 cativou cientistas e sonhadores com seus sinais tênues e intrigantes que pareciam provocar a possibilidade de vida alienígena. Mas esses sinais, embora intrigantes, não são os únicos que nos chegam das vastas profundezas do espaço. Muito além de TRAPPIST-1, o universo oferece algo ainda mais misterioso: rajadas rápidas de rádio, ou FRBs. Esses breves flashes de ondas de rádio de milissegundos foram detectados a bilhões de anos-luz de distância, suas origens envoltas em mistério cósmico. A princípio, os cientistas pensaram que as FRBs eram anomalias únicas, talvez o resultado de estrelas massivas colapsando ou buracos negros colidindo. Mas então vieram os repetidores, FRBs vindo do mesmo local repetidamente. Isso poderia ser um sinal deliberado. Alguns teóricos sugerem que as FRBs podem ser obra de uma civilização alienígena avançada, usando rajadas de energia como um farol cósmico. Ao contrário dos sinais fracos do TRAPPIST-1, essas explosões são incrivelmente poderosas, ofuscando momentaneamente galáxias inteiras. Mas se essas são mensagens, o que elas podem significar? Elas estão tentando se comunicar ou simplesmente transmitindo sua presença? A ideia de que podemos estar interceptando comunicações alienígenas transforma essas explosões em algo mais do que apenas ruído cósmico. À medida que continuamos a decodificar esses sinais enigmáticos, vale a pena perguntar: estamos prontos para responder? Enquanto lidamos com os mistérios do cosmos, uma questão persiste: e se os alienígenas não estiverem viajando grandes distâncias para nos alcançar, mas sim deslizando através do tecido da própria realidade? Este é o ponto crucial da teoria dos seres interdimensionais, a ideia de que os extraterrestres podem não vir de outros planetas, mas de dimensões totalmente diferentes coexistindo ao lado da nossa. É um conceito que confunde as linhas entre a ciência e o sobrenatural, acendendo especulações e maravilhas. Os defensores desta teoria apontam para fenômenos estranhos que desafiam a explicação convencional: OVNIs que aparecem e desaparecem instantaneamente, histórias de abdução, onde o tempo parece distorcer, e avistamentos de entidades que não correspondem exatamente à nossa ideia de seres físicos. Esses eventos poderiam ser vislumbres de dimensões paralelas. A física quântica sugere que múltiplas dimensões podem existir e, se isso for verdade, civilizações avançadas podem ter desbloqueado a capacidade de se mover entre elas, surgindo em nossa realidade como sombras passando por um véu. A teoria sugere que suas visitas podem não ser aleatórias, mas propositais, observando-nos ou mesmo guiando-nos de um reino fora de alcance. E se estivéssemos procurando no lugar errado o tempo todo? Enquanto focamos nas estrelas, alguns teóricos sugerem que a vida alienígena pode não estar acima de nós, mas abaixo de nós. A teoria da civilização alienígena subterrânea postula que seres avançados podem estar vivendo nas profundezas da Terra, escondidos em vastas redes de cavernas subterrâneas, protegidos da detecção humana. Afinal, a crosta terrestre contém inúmeros espaços inexplorados, de imensos sistemas de cavernas a fossas oceânicas mais profundas do que a altura do Monte Everest. Essa teoria ganha força a partir
de fenômenos inexplicáveis, como sons subterrâneos misteriosos, zumbidos de baixa frequência que parecem vir do nada, ou mitos antigos sobre reinos subterrâneos habitados por seres avançados. Essas histórias poderiam estar enraizadas na realidade. Os proponentes argumentam que uma civilização subterrânea teria várias vantagens: proteção contra meteoros, desastres climáticos e até mesmo descoberta humana. Se tais seres existem, eles podem estar aqui há milênios, monitorando a humanidade de seus pontos de vista ocultos, emergindo apenas quando necessário. O silêncio assustador dessas possibilidades nos faz questionar o que pode estar sob nossos pés. Quando pensamos em OVNIs, frequentemente imaginamos naves espaciais metálicas e elegantes cruzando os céus. Mas e se estivéssemos enganados o tempo todo? Uma teoria crescente sugere que os OVNIs podem não ser objetos físicos, mas formas de vida baseadas em energia, seres compostos inteiramente de plasma ou outras formas de energia, movendo-se e se comportando de maneiras que desafiam nossa compreensão da física. Essa ideia remodela a narrativa completamente. Os OVNIs podem não ser veículos, mas as próprias entidades. Os defensores apontam para avistamentos em que os OVNIs mudam de forma, cor ou brilho em um instante, comportamentos mais alinhados com fenômenos de energia do que com maquinário rígido. O plasma, um estado da matéria encontrado em raios ou estrelas, pode imitar essas características, levando alguns a acreditar que esses avistamentos são vislumbres de vida que existe em uma forma que mal podemos compreender. Esses seres de energia poderiam estar nos observando ou talvez interagindo com os campos eletromagnéticos que cercam nosso planeta. Enquanto lutamos para classificá-los, eles permanecem um enigma, brilhando no limite da compreensão. Nos últimos anos, o céu noturno foi transformado. Os satélites Starlink, lançados pela SpaceX, agora formam cadeias deslumbrantes de luzes visíveis da Terra. Embora esses satélites tenham como objetivo revolucionar o acesso global à internet, sua aparição repentina desencadeou especulações selvagens. Os alienígenas poderiam estar usando nossa tecnologia, ou mesmo estudando-a. A ideia pode parecer absurda, mas considere isto. A Starlink está criando uma vasta rede de nós interconectados, cobrindo o planeta em uma rede de sinais. Se observadores extraterrestres estão nos monitorando, tal maravilha tecnológica não capturaria sua atenção? Teóricos sugerem que os alienígenas podem usar esses satélites como marcadores para rastrear o progresso humano, ou mesmo como um meio de pegar carona com seus próprios sinais em nossas redes de comunicação. Alguns avistamentos de OVNIs coincidiram com lançamentos da Starlink, gerando debates sobre se estamos vendo satélites, sondas alienígenas ou algo mais complexo. À medida que o alcance tecnológico da humanidade se estende, surge uma questão: estamos inadvertidamente convidando o contato? Com nossos céus agora mais brilhantes e movimentados do que nunca, temos que nos perguntar se estamos sendo observados ou mesmo guiados. E isso nos leva a uma pergunta tentadora: e se alienígenas estivessem nos observando o tempo todo, como espectadores invisíveis em um grande experimento? Imagine a Terra como um recinto elaborado em um zoológico cósmico. Esta é a essência da hipótese do zoológico, uma teoria tentadora que sugere que civilizações extraterrestres estão nos observando de longe, evitando deliberadamente o contato para preservar nosso desenvolvimento natural. Como pesquisadores da vida selvagem, esses seres avançados podem estar nos estudando, catalogando nossos comportamentos e monitorando nossa evolução sem interferência. É um pensamento assustador. E se cada salto tecnológico, cada evento monumental, tivesse sido silenciosamente testemunhado por um público invisível? Os defensores desta teoria argumentam que o silêncio assustador no universo, o chamado paradoxo de Fermi, pode não significar que estamos sozinhos, mas sim que estamos sendo deliberadamente ignorados. Alguns apontam para fenômenos inexplicáveis, como as explosões repentinas de atividade de OVNIs, durante momentos históricos cruciais, como evidência de check-ins de nossos cuidadores cósmicos. Somos parte de algum grande experimento, observado com curiosidade e cautela? A hipótese do zoológico nos força a confrontar uma possibilidade inquietante: que não somos o ápice da inteligência, mas meramente uma espécie em um catálogo galáctico. Sob as águas frias e escuras do Mar Báltico, algo antigo pode estar à espreita. Nos últimos anos, mergulhadores e pesquisadores descobriram estranhos restos fossilizados bem abaixo da superfície, ossos enormes, formações incomuns e estruturas não identificáveis que desencadearam uma onda de especulação. Poderia ser a prova de um monstro marinho pré-histórico, uma criatura que já governou as profundezas do norte. Entre as descobertas, uma das mais desconcertantes é um conjunto de estruturas gigantescas, semelhantes a vértebras, parcialmente enterradas sob camadas de sedimentos. Alguns cientistas acreditam que eles podem pertencer a uma espécie desconhecida de réptil marinho maciço, possivelmente um remanescente da era Mesozoica. Outros argumentam que podem ser formações rochosas naturais. Sua simetria assustadora, nada mais que um truque da natureza. Mas o alinhamento perfeito desses segmentos maciços sugere o contrário. Pescadores locais há muito contam histórias de algo enorme e inexplicável se movendo sob as ondas. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias deslizando logo abaixo da superfície, grandes demais para serem qualquer vida marinha conhecida na região.
Esses relatos poderiam estar conectados aos restos recentemente descobertos. As profundezas geladas do Mar Báltico preservam naufrágios e artefatos há séculos. Se uma criatura já vagou por essas águas, seus restos podem estar incrivelmente bem preservados, esperando para serem descobertos. Nem todos os mistérios das profundezas assumem a forma de navios perdidos ou criaturas antigas. Alguns estão bem abaixo de nós, esculpidos no próprio tecido do fundo do oceano. Em vários locais ao redor do mundo, buracos circulares perfeitamente simétricos foram descobertos em profundidades onde nenhuma mão humana ou vida marinha conhecida poderia tê-los criado. Essas formações se estendem por vastas áreas, formando padrões geométricos que parecem precisos demais para serem aleatórios. Um dos locais mais famosos foi descoberto por pesquisadores da NOAA em 2022, durante uma expedição perto da dorsal mesoatlântica. A uma profundidade de 2,6 quilômetros, eles encontraram uma série de buracos, uniformemente espaçados correndo em linhas retas ao longo do fundo do mar. À primeira vista, pareciam locais de perfuração, mas nenhum equipamento conhecido ou processo natural explica sua criação. O que é ainda mais estranho é que essas formações foram encontradas em várias regiões, das profundezas do Pacífico perto da Califórnia, às águas geladas do Ártico. Alguns cientistas sugerem que podem ser o trabalho de organismos do fundo do mar, escavando o sedimento, mas nenhuma criatura foi observada fazendo essas marcas. Outros teorizam que o gás metano escapando ou atividade vulcânica poderia ter perfurado o fundo do oceano de uma forma estranhamente uniforme. Mas o espaçamento perfeito dos buracos, juntamente com seu tamanho consistente, torna essa explicação difícil de aceitar. E então, há as teorias mais incomuns. Alguns especulam que os buracos podem ser remanescentes de estruturas antigas, agora enterradas sob correntes oceânicas em mudança, seu propósito original há muito perdido. Outros se perguntam se eles podem ser evidências de tecnologia desconhecida, talvez até mesmo algo que não seja deste mundo. O que torna essas formações realmente desconcertantes é o fato de que, apesar de várias missões de pesquisa, ninguém nunca as testemunhou sendo formadas. Elas simplesmente aparecem, inalteradas, inexplicáveis e esperando por respostas. Em 2001, uma equipe de pesquisa, usando tecnologia de sonar, tropeçou em algo surpreendente nas profundezas das águas da costa oeste de Cuba. A uma profundidade de 600 metros, suas varreduras revelaram o que pareciam ser grandes estruturas simétricas, algumas em forma de pirâmides, outras lembrando ruas e praças da cidade. As formações se estendiam por uma área de mais de 20 quilômetros quadrados, estruturadas demais para serem uma formação natural. A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica. Se essas fossem realmente estruturas feitas pelo homem, elas teriam que datar de mais de 50 mil anos, uma época em que nenhuma civilização conhecida deveria ter sido capaz de construir algo tão avançado. As implicações eram surpreendentes. Um antigo povo desconhecido construiu uma cidade aqui apenas para tê-la engolida pela elevação dos mares. Ou isso era algo completamente diferente? Por anos, o debate tem sido intenso sobre o que essas estruturas poderiam ser. Alguns pesquisadores argumentam que elas se assemelham à arquitetura mesoamericana, fazendo comparações com as pirâmides dos maias. Outros acreditam que elas podem ser ainda mais antigas, possivelmente remanescentes de uma civilização anterior à história registrada. Mas sem artefatos, inscrições ou restos humanos confirmados, o mistério permanece sem solução. Somando-se à intriga, o governo cubano tem sido reservado sobre novas investigações. Alguns suspeitam que uma exploração mais detalhada já tenha ocorrido, mas os resultados estão sendo mantidos em segredo. Teorias da conspiração floresceram, com alguns alegando que essas ruínas estão ligadas à lenda de Atlântida, enquanto outros sugerem que elas podem ser evidências de uma catástrofe antiga que remodelou o mundo. Quanto mais descemos no oceano, mais perto chegamos do que parece ser outro planeta. Bem no fundo da Fossa das Marianas, quase 11 quilômetros abaixo da superfície, fica um dos ambientes mais extremos da Terra. Nenhuma luz solar atinge essas profundezas. A pressão é tão intensa que poucas formas de vida deveriam ser capazes de sobreviver. E ainda assim, na escuridão, algumas das criaturas mais estranhas já descobertas prosperam. Missões de exploração capturaram imagens assustadoras de seres transparentes, peixes sem olhos e criaturas que brilham na escuridão completa. Depois, há as estruturas inexplicáveis. Em 2016, cientistas usando drones de águas profundas descobriram um buraco circular perfeitamente liso no chão da trincheira, diferente de tudo visto antes. Parecia artificial, mas não havia evidências de atividade humana na área. Outra expedição registrou sons estranhos, ruídos profundos e ressonantes sem fonte identificável. Alguns especulam que podem ser chamados de uma espécie desconhecida que se adaptou à vida no frio e pressão extremos. Alguns pesquisadores acreditam que a trincheira ainda pode esconder gigantes desconhecidos, predadores antigos que permaneceram escondidos na escuridão. Outros sugerem que as condições únicas da trincheira podem até suportar vida microbiana diferente de tudo encontrado na Terra, potencialmente oferecendo pistas sobre o que pode existir em outros planetas. Quanto mais fundo exploramos, mais percebemos o quão pouco realmente entendemos sobre o mundo abaixo de nós.
Nem todos os mundos perdidos pertencem ao futuro. Alguns foram engolidos pelo mar, seus segredos escondidos por milhares de anos. Na costa da França, abaixo do Mediterrâneo, fica a Caverna Cosquer, um antigo sítio acessível apenas a mergulhadores habilidosos. Descoberta em 1985, ela contém algo realmente assustador. Centenas de impressões de mãos humanas assustadoramente pressionadas na rocha, congeladas no tempo. Essas impressões de mãos estimadas, em mais de 27 mil anos, são diferentes de pinturas rupestres comuns. Algumas parecem distorcidas, como se os dedos estivessem faltando, ou fossem deliberadamente encurtados. Outras são organizadas em padrões que os pesquisadores ainda lutam para decifrar. Essas marcações eram uma forma de comunicação antiga? Um aviso? Ou parte de um ritual que não entendemos mais? A caverna também contém pinturas de animais extintos, veados gigantes, cavalos selvagens e até pássaros semelhantes a pinguins, evidências de um ecossistema que não existe mais, mas são as mãos que deixam a impressão mais forte. Alguns arqueólogos acreditam que eles podem ser símbolos de sobrevivência deixados para trás pelos primeiros humanos, enfrentando um mundo implacável. Outros sugerem algo mais perturbador, que os dedos perdidos podem ter sido intencionais, parte de um costume há muito perdido, envolvendo sacrifício de amputação ou dor auto-infligida. O fato de que esta caverna está agora completamente submersa adiciona outra camada de mistério. Quando essas impressões de mãos foram feitas, o litoral do Mediterrâneo estava a quilômetros de distância. O aumento do nível do mar eventualmente afogou a caverna, transformando-a em uma cápsula do tempo subaquática. Que outros segredos ainda podem estar escondidos nas profundezas, apenas esperando para serem descobertos? Bem abaixo da superfície do Mar de Bering, escondido no Abismo Frio, encontra-se algo que poucas pessoas já ouviram falar. Zemchug Canyon, o maior cânion subaquático do planeta. Ele ofusca o Grand Canyon, mergulhando a profundidades de 2.600 metros. Um mundo tão inexplorado que poderia muito bem pertencer a outro planeta. Ao contrário da maioria dos ambientes de águas profundas, o Zemchug Canyon não é apenas um vazio. Ele está repleto de estranhas formas de vida alienígenas. Cientistas descobriram florestas inteiras de corais gigantes de águas profundas, alguns com séculos de idade, e diferentes de tudo visto em águas rasas. Enormes esponjas de barril, esponjas de vidro bizarras e águas-vivas bioluminescentes flutuam na escuridão, criando uma paisagem quase surreal. Mas são as estruturas misteriosas no fundo do cânion que mais intrigam os pesquisadores. Algumas áreas parecem lisas e polidas, como se algo enorme tivesse se movido pelo fundo do mar, deixando cicatrizes profundas no sedimento. Outros contêm cristas estranhas e formações geométricas, possivelmente naturais, mas assustadoramente simétricas. Poderiam ser resquícios de um antigo deslizamento de terra ou algo muito menos compreendido. Câmeras de águas profundas também capturaram flashes inexplicáveis de luz, aparecendo e desaparecendo sem nenhuma fonte conhecida. Alguns acreditam que podem ser o resultado de atividade vulcânica de águas profundas, ou algo ainda mais estranho, vida desconhecida, emitindo sua própria energia na escuridão perpétua do cânion. Apesar de seu tamanho, o Zemchug Canyon permanece em grande parte inexplorado. As pressões esmagadoras e as temperaturas congelantes tornam os mergulhos profundos incrivelmente difíceis, e muito do que está em suas profundezas ainda é completamente desconhecido. Poderia haver espécies à espreita no cânion que a ciência ainda não identificou. Alguns especialistas acreditam que é possível, especialmente considerando o quão pouco do oceano profundo realmente vimos. O oceano está cheio de sons estranhos, canções de baleias, placas tectônicas se movendo, o gemido de icebergs se partindo. Mas em 1997, cientistas, ouvindo as profundezas do Oceano Pacífico, registraram algo que ainda desafia a explicação. Um som tão alto, tão poderoso que foi captado por vários hidrofones, a milhares de quilômetros de distância. Eles o chamaram de bloop. A princípio, alguns acreditaram que era um sinal de uma espécie desconhecida, talvez uma enorme criatura marinha, não descoberta, à espreita no abismo. O som tinha uma qualidade orgânica subindo e descendo, como o chamado de um ser vivo. Mas havia um problema. Se tivesse sido feito por um animal, essa criatura teria que ser maior do que a baleia azul, o maior ser vivo conhecido na Terra. Ao longo dos anos, teorias surgiram. Alguns cientistas sugeriram que o bloop foi causado por terremotos de gelo, enormes blocos de gelo se separando das geleiras da Antártida. Outros acreditavam que poderia estar conectado à atividade vulcânica do fundo do mar. No entanto, a maneira como o som viajou, seu padrão e velocidade únicos, não correspondiam a nada conhecido. Isso não impediu a especulação. Alguns ainda acreditam que o bloop é evidência de algo espreitando nas profundezas do Pacífico, um leviatã pré-histórico, ou até mesmo algo mais bizarro, uma espécie inteligente escondida sob as ondas. O fato de nenhum som parecido ter sido registrado desde então só aumenta o mistério. Seja lá o que tenha causado o bloop, a verdade ainda está enterrada em algum lugar nas vastas e desconhecidas profundezas do oceano. Na costa da península de Yucatán, no México, um mundo subaquático diferente de qualquer outro tomou forma. Aqui, mais de 400 estátuas humanas em tamanho real estão congeladas no tempo.
seus rostos travados em expressões silenciosas, seus corpos sendo lentamente consumidos por corais. Chama-se The Silent Evolution e é uma das maiores instalações de arte subaquática já criadas. À primeira vista, as estátuas parecem ruínas, como se uma civilização antiga tivesse sido engolida pelo mar, mas elas são obra do escultor Jason de Cairis Taylor, projetadas não apenas como arte, mas como um novo tipo de recife artificial, destinado a atrair vida marinha e criar um ecossistema próspero ao longo do tempo. O oceano as reivindicou. Corais cresceram sobre rostos, peixes serpenteiam entre seus braços, e as superfícies antes lisas foram remodeladas pelas marés. No entanto, algo sobre elas parece inquietante. A maneira como olham fixamente para o azul, a maneira como ficam em grupos organizados, quase como se estivessem congeladas no meio de um ritual. Algumas figuras parecem presas, suas cabeças envoltas em corais, seus corpos mal visíveis sob camadas de vida marinha. Outros estão em poses em atividades cotidianas, lendo, conversando, sentados. No entanto, sua colocação no fundo do oceano os faz parecer quase fantasmas de um mundo submerso. Essas estátuas têm um propósito. Elas protegem o recife natural próximo, redirecionando mergulhadores para um lugar onde sua presença não causará danos. Mas, ao mesmo tempo, elas assumiram uma presença assustadora, quase sobrenatural. O que antes era um projeto de arte e conservação se transformou em um lembrete assustador de quão rápido a natureza recupera o que deixamos para trás. Sob as águas turvas do Rock Lake, um corpo de água tranquilo em Wisconsin, algo inesperado está escondido. Estruturas de pedras submersas, dispostas em formações semelhantes a pirâmides, repousam no fundo do lago. Por décadas, mergulhadores e pesquisadores têm discutido sobre o que elas poderiam ser. Lendas locais há muito falam de uma civilização antiga que prosperou nesta região. Uma que construiu estruturas imponentes antes que a terra fosse engolida pela água. No início dos anos 1900, pescadores relataram ter visto formas estranhas abaixo da superfície, e na década de 1930, pesquisas aéreas revelaram padrões geométricos escuros no leito do lago. Varreduras de sonar mais tarde confirmaram: há algo lá embaixo. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem estar ligadas ao povo Aztalan, uma civilização construtora de montes que viveu na área há mais de 1000 anos. Se for assim, esta seria uma das ruínas subaquáticas mais antigas da América do Norte. Mas outros argumentam que essas formações podem ser evidências ainda mais antigas de uma cultura perdida que antecede a história registrada. Os céticos afirmam que as pirâmides podem ser apenas formações rochosas naturais, moldadas por geleiras ou sedimentos móveis. Mas se isso fosse verdade, por que algumas das pedras parecem empilhadas precisamente como se tivessem sido colocadas por mãos humanas? E por que estruturas semelhantes foram encontradas em outros lagos no centro-oeste? Por enquanto, o Rock Lake guarda seus segredos. As águas turvas dificultam a exploração profunda e escavações em grande escala ainda não ocorreram. Mas se essas pirâmides subaquáticas forem realmente feitas pelo homem, elas podem mudar o que sabemos sobre a história antiga da América do Norte. Desde sua descoberta em 1985, o naufrágio do Titanic tem sido um dos locais subaquáticos mais famosos do mundo. Mas algo estranho está acontecendo. Ele está desaparecendo. O navio que antes simbolizava a ambição e a tragédia humanas está sendo devorado. Não pelo tempo, mas por algo muito menor. Cientistas que estudam o naufrágio descobriram que o Titanic está sendo consumido por uma cepa de bactéria recém-descoberta, uma que se alimenta de metal. Esta bactéria, desconhecida até recentemente, está destruindo o aço do navio a uma taxa alarmante. Estimativas sugerem que dentro de algumas décadas, grande parte do naufrágio pode desaparecer completamente, reduzido a nada, além de um contorno enferrujado no fundo do oceano. Ainda mais perturbador, certas partes do naufrágio já estão desaparecidas. Alguns afirmam que a deterioração natural é a culpada, enquanto outros acreditam que missões de salvamento não autorizadas arrancaram pedaços. Alguns até se perguntam se algo inexplicável pode estar em ação, uma força desconhecida no fundo do Atlântico, acelerando o desaparecimento do navio. Por enquanto, o Titanic permanece, seu casco quebrado, uma testemunha silenciosa da história. Mas não durará para sempre. Um dia, futuros exploradores podem mergulhar em suas coordenadas e não encontrar nada além de um fundo marinho vazio. O maior navio já construído está desaparecendo no abismo, e em breve tudo o que restará são as histórias que ele deixou para trás. Na península de Yucatán, sob densas selvas, um mundo secreto de água flui sem ser visto. A região abriga milhares de cenotes, sumidouros naturais que levam a um vasto sistema de rios subterrâneos que se estende por centenas de quilômetros. Essa rede escondida sob a terra é um dos maiores rios subterrâneos conhecidos do mundo. Mergulhadores que entram nessas cavernas inundadas encontram paisagens de outro mundo, águas cristalinas, cavernas enormes e formações calcárias intocadas pelo tempo. Mas esses cenotes são mais do que apenas maravilhas naturais. Eles eram sagrados para os antigos maias, que acreditavam que eram portais para o submundo.
Em muitas dessas cavernas, mergulhadores encontraram restos humanos, cerâmica e oferendas cerimoniais, sugerindo que eram usados para rituais, às vezes até sacrifícios. A descoberta de centenas de esqueletos em alguns cenotes aponta para uma história obscura que os arqueólogos ainda estão desvendando. Os rios subaquáticos de Yucatán permanecem em grande parte inexplorados, com novos túneis sendo mapeados a cada ano. O que mais pode estar escondido nessas câmaras inundadas, esperando para ser descoberto? Em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos que escaneavam o fundo do Mar Báltico fez uma descoberta que deixou o mundo atordoado. Seu equipamento de sonar captou um objeto enorme em forma de disco, descansando 90 metros abaixo da superfície. Medindo cerca de 60 metros de diâmetro, seu formato era impressionante, estranhamente semelhante ao Millennium Falcon de Star Wars. Mas este não era um cenário de filme. Quando os mergulhadores chegaram ao local, as coisas ficaram mais estranhas. O objeto parecia ter sulcos não naturais e formações em forma de escada, como se tivesse sido moldado em vez de formado naturalmente. Ainda mais bizarro, o equipamento deles apresentou defeito quando chegaram muito perto. Bússolas, telefones via satélite e câmeras pararam de funcionar perto da anomalia. Então, o que é? Alguns pesquisadores insistem que é apenas uma formação rochosa, esculpida por geleiras, mas outros não têm tanta certeza. A simetria perfeita e o material incomum sugerem algo mais. Alguns especulam que pode ser um OVNI acidentado escondido sob o mar por milhares de anos. Outros acreditam que pode ser os restos de uma antiga estrutura humana construída durante uma era, agora há muito esquecida. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Mais expedições estão planejadas, mas, por enquanto, a anomalia do Mar Báltico continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do oceano. Perto da costa de Israel, sob as águas da Baía de Atlit, fica um dos mais antigos assentamentos submersos já descobertos. Datado de 9.000 anos, o vilarejo de Atlit Yam já foi uma comunidade próspera, até que o mar o reivindicou. Mergulhadores explorando o local descobriram casas de pedra, cemitérios e até mesmo um poço, todos perfeitamente preservados sob camadas de lodo. Uma das descobertas mais assustadoras é um círculo de enormes pedras em pé, dispostas de uma forma que sugere que podem ter sido usadas para rituais. Seria esta uma forma inicial de um sítio semelhante a Stonehenge, escondido sob o mar. Esqueletos humanos ainda mais estranhos, encontrados no local, revelam sinais de tuberculose, tornando Atlit Yam um dos primeiros exemplos conhecidos da doença na história humana. Poderia ser que uma praga contribuiu para a queda da vila, antes que o aumento do nível do mar finalmente a enterrasse para sempre. Cientistas acreditam que um tsunami pode ter sido o golpe final, destruindo o assentamento e deixando-o escondido sob o Mediterrâneo por milhares de anos. Hoje Atlit Yam permanece em grande parte inexplorado, mas é a prova de que civilizações inteiras podem desaparecer sob as ondas, assim como outra estranha estrutura subaquática, que intriga especialistas há décadas. Na costa da ilha Yonaguni do Japão, descansando quase 26 metros abaixo da superfície, encontra-se algo que desafia a explicação. Uma estrutura de pedra maciça com ângulos agudos, degraus e terraços planos fica no fundo do oceano. Uma formação subaquática em forma de pirâmide que parece muito precisa para ser natural. Descoberto pela primeira vez em 1986, o monumento Yonaguni rapidamente se tornou o centro da controvérsia. Alguns cientistas acreditam que é apenas uma formação geológica rara, criada por terremotos e placas móveis. Mas outros argumentam que o monumento é claramente uma evidência feita pelo homem de uma civilização avançada perdida no mar. A parte mais intrigante, se for uma estrutura feita pelo homem, ela teria sido construída em uma época em que esta área ainda estava acima da água, o que significa que o local tem pelo menos 10.000 anos. Isso a colocaria entre as estruturas mais antigas conhecidas no mundo. Poderia ser uma prova de uma cultura avançada desconhecida que existia muito antes da história registrada. Mergulhadores explorando o monumento relataram ter visto estranhas esculturas nas rochas, marcações que lembram símbolos ou escritas antigas. No entanto, sem mais pesquisas, o mistério permanece sem solução. O que está se escondendo sob as ondas? Uma cidade perdida ou simplesmente o trabalho da natureza? Para responder a isso, nos voltamos para um local que é confirmado como uma cidade submersa real, a mais antiga do mundo. Nas águas cristalinas da costa da Grécia, uma cidade inteira está congelada no tempo. Acredita-se que Pavlopetri tenha mais de 5.000 anos e é considerada a cidade submersa mais antiga já encontrada. Ao contrário de muitos sítios subaquáticos, o layout de Pavlopetri está perfeitamente preservado. Ruas, edifícios, pátios e tumbas ainda podem ser vistos claramente sob as ondas. Descoberta pela primeira vez em 1967, a cidade foi mapeada usando um sonar avançado, revelando um design urbano complexo que sugere que uma sociedade sofisticada já prosperou aqui. Arqueólogos encontraram ferramentas de cerâmica e artefatos, indicando que este era um importante centro comercial antes de ser engolido pelo mar. Então, o que aconteceu? A principal teoria é que terremotos e elevação do nível do mar empurraram Pavlopetri lentamente para baixo da água. Ao contrário de Atlântida, muitas vezes considerada um mito, Pavlopetri é real.
Uma cidade perdida, não para a lenda, mas para a própria natureza. O local agora é protegido, mas continua sendo uma das descobertas subaquáticas mais significativas da história. Isso prova que civilizações inteiras podem desaparecer da noite para o dia, deixando apenas ruínas para trás. Quantas outras cidades perdidas ainda podem estar lá fora esperando para serem descobertas? É isso aí. Escreva nos comentários o que mais te assustou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.